Os tambores de Minas soarão, seus tambores nunca se calarão. Os tambores de Minas soarão, seus tambores nunca se calarão. A minha convidada de hoje é doutoranda em Educação pela Universidade Federal de Uberlândia. Ela é mestra em Educação Tecnológica pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Tecnológica do Instituto Federal de Educação. Atualmente, está como presidenta do Conselho Municipal de Educação de Uberlândia e também é presidenta do Partido Democrático Afro-Brasileiro. No Minas Negras Gerais de hoje, eu entrevisto a presidenta do Partido Democrático Afro-Brasileiro, Estela Santana. Ocolofé. Colofé Olorum. Bem-vinda ao Minas Negras Gerais. Gratidão. Eu que agradeço, Rogério, pela oportunidade de estar falando aqui no seu canal. Então, agradeço o convite por estar aqui nesse espaço de diálogo, espaço aí de acolomamento. E agradeço também, assim como honro e reverencio, em especial, minha ancestralidade. Muito obrigada. Axé para nós todos. Minha querida, Partido Democrático Afro-Brasileiro. À primeira vista, ele é um nome de peso, né? Ele se difere de muitos partidos políticos por aí. Eu queria saber de você qual que é o ponto de vista da Estela sobre essa entidade. Seria o PDAB mais um partido ou seria o PDAB algo mais que um partido? O PDAB, Rogério, ele é mais do que um partido. Eu até ouso dizer que o PDAB ele é uma tecnologia social. E por quê? Porque o PDAB ele faz política com o coletivo e não para o coletivo. Então, esse é um dos diferenciais para que venha aí o Partido Democrático Afro-Brasileiro, o PDAB. É um partido aí onde mulheres estão à frente, onde os diretórios que estão em construção, desde o Diretório Nacional, que já é um diretório constituído, como quantos que estão sendo constituídos, são diretórios que têm paridade de gênero. E a gente vê hoje aí no Brasil isso não respeitado, né? Mas principalmente a negritude no lugar de protagonismo. A negritude está ocupando o espaço de poder dentro do PDAB e já objetivando estar no espaço de poder político partidário. O que a gente vê aí que não acontece. Nós, pessoas negras, nós somos aí 55% da população brasileira, de acordo com o último censo do IBGE, mas nós não ocupamos 20% desses lugares aí ditos de poder. Então, a democracia, ela ainda de fato não acontece. Nós ainda temos um mito, né, da democracia racial. Então, o PDAB vem justamente para isso, para construir uma sociedade equânime, uma sociedade justa, plural, porque nós somos uma sociedade plural, né? Mas nos espaços aí ditos de poder, ainda o privilégio branco reina. O PDAB é um partido novo, né? É um partido novo, é um partido que está em construção. Se as pessoas procurarem aí no TSE, até colocando aí nos sites de pesquisa, Partidos da Informação, vai encontrar lá o Partido Democrático Afro-Brasileiro. Então, nós estamos aí desde o final do ano passado como Partido em Formação. Temos aí um prazo de 2 anos para, de fato, nos constituirmos um partido. Uhum. É interessante a gente notar, por exemplo, aquele símbolo adinkra, né, que tem é, na bandeira do PDAB. O que é que ele significa? Existe algum lema? Aquele símbolo é uma esterilização da folha de samambaia, significa aia. A aia é um símbolo adinkra. O que é um símbolo adinkra? Existem mais de 80 símbolos adinkra que foram criados pelos povos Akan, ali presentes em Gana, Costa do Marfim, Togo, países aí da África do Oeste. E esses símbolos, eles significam resistência, resiliência, perseverança. Os adinkras são um conjunto de símbolos pertencentes ao povo Ashanti, atualmente localizados principalmente nos países Gana, Burkina Faso e Togo, na África Ocidental, mas também estão presentes em outros lugares do globo, principalmente em consequência dos processos das diásporas africanas.
Os adinkras são também um conhecimento e uma tecnologia ancestral africana que trabalha no campo da linguagem. Neste sentido, são ideogramas que expressam valores tradicionais, ideias filosóficas, códigos de conduta e normas sociais. Podem ser divididas em algumas categorias como animais, seres humanos, objetos artesanais, corpos celestiais, plantas e ideias abstratas. A palavra adinkra tem um significado de despedida na língua tui do povo Ashanti. O sufixo kra é traduzido como alma, então adinkra é como uma deusa alma. Assim, esses símbolos estavam relacionados aos funerais. Nessa cerimônia, as roupas utilizadas pelos participantes eram estampadas com os símbolos como uma mensagem à pessoa falecida. Então tem tudo a ver com a negritude, tem tudo a ver com a nossa luta. Então por isso que nós escolhemos esse símbolo aí, que também inclui aí aspectos da vida vegetal, do corpo humano, elementos geométricos, abstratos, e são símbolos, os vários símbolos adinkras aí que existem, são símbolos muito usados, mas, no entanto, às vezes as pessoas usam sem entender o seu contexto. Então, nós escolhemos a aia, que é essa folha de samambaia, para representar essa resistência aí do povo negro, em especial dentro do PDAB. Maravilha, maravilha. O que o PDAB precisaria no momento para efetivação, né, desse partido, né, que é de protagonismo negro? Olha, nós precisamos de 550 mil assinaturas de pessoas apoiadoras, assinando aí um abaixo-assinado, pode ser de forma manuscrita, pode ser de forma eletrônica, para que esse partido exista. Essas assinaturas, elas precisam ser de pessoas não filiadas a nenhum partido, porque senão o TSE não aceita. Tem que ser pessoas não filiadas e pessoas que estejam com título regular. Então, as pessoas podem procurar nossas redes sociais, nosso site, que é @PDAB, o Instagram é @PDAB_nacional, e o site é pdab.org.br. Tanto em nossas redes quanto no site, tem toda a explicação de como aí conseguir fazer esse apoiamento. Para 2025, nós almejamos aí essas 550 mil assinaturas. Nós temos um prazo de 2 anos, que finaliza no próximo ano, só que a gente colocou como meta, dezembro de 2025, nos constituir um partido. Por Certo. quê? Nós almejamos, em 2026, lançar candidaturas. Então, a gente precisa ser partido até março de 2026. Para lançar aí na eleição nacional, candidaturas aí, seja para deputado federal, estadual, senador, governador, quem sabe até presidente ou presidenta, né? Então, nós precisamos aí de alcançar essa constituição partidária até o final desse ano, no máximo em janeiro do ano que vem. Então, nós temos um prazo aí de 1 ano para poder estar, de fato, formado para o ano que vem lançar essas candidaturas. E, para além de 2026, é o protagonismo da negritude. Então, a gente quer vir para ficar e para manter essa negritude aí nesse espaço de poder, muito necessário. Ah, sim, sempre, sempre. Já existe algum planejamento, algum plano de vocês para arregimentar novos apoiadores? Vocês já estão movimentando? Como é que está isso? Olha, nós estamos fazendo a coleta de assinaturas de forma física. Tá? Então, tem vários grupos aí que já estão se movimentando, as pessoas podem procurar no nosso site aí, aonde estão essas pessoas, quem são essas pessoas, ou entrar em contato pelo telefone de DDD 12 988 21 2023. A gente pode estar dando essas informações também, pode até mandar um WhatsApp. E tem também a opção eletrônica, pelo e-título. A pessoa precisa de estar com o e-título baixado, e lá dentro do e-título gera um código de autenticação que é a assinatura da pessoa. Só que esse código ele dura só 60 segundos. Então a pessoa precisa assim, de ligar e marcar um horário aí para poder fazer esse apoiamento. Mas é coisa muito rápida, simples de ser feito. Então a gente conta muito aí com o apoio das pessoas, negras e não negras, é importante falar isso. Porque há pessoas que perguntam, é um partido só de pessoas negras? Não, é um partido onde traz o protagonismo da negritude. Mas o apoio é de pessoas negras e pessoas não negras. Até porque a questão racial, ela não é uma questão de pessoas negras. Não fomos nós negros que inventamos o racismo, né? Mas ela é uma questão social.
Então, todas as pessoas que quiserem apoiar, não sendo filiadas a nenhum partido e tendo o título regular, são muito bem-vindas. A nossa questão ela é social antes de ser racial. Este vídeo é o seu passaporte para uma visão política inovadora e inclusiva. Estamos felizes em apresentar o Partido Democrático Afro-Brasileiro, PDAB. Nossa missão é construir uma sociedade justa e democrática ao lado do povo brasileiro, com a negritude como referência. Defendemos a segurança da liberdade de expressão em todas as suas formas: política, artística, cultural, sexual e religiosa. Além disso, trabalhamos para garantir educação pública de alta qualidade, em conformidade com as leis 10.639 e 11.645, promovendo a educação antirracista. Acreditamos firmemente que homens, mulheres e jovens devem ter a oportunidade de fazer parte deste processo, uma democracia participativa que dá voz a uma sociedade composta por pessoas negras e não negras. Unindo vozes, convidamos você a se juntar a nós na construção do PDAB, o Partido Democrático Afro-Brasileiro. Maravilha, maravilha. A senhora é professora, né? Sou professora da Rede Pública Municipal de Ensino. Aham. Trabalha mais com a criançada, com Sim, adolescentes também. com a primeira etapa aí da educação básica, ou seja, a educação infantil e o ensino fundamental 1, que Uhum. vai do 1º ao 5º ano. Já é quanto tempo nessa lida? Olha, eu sou professora desde os meus 15 anos de idade. Uau! Então, já tenho um tempinho aí. Comecei quando fazia o antigo magistério, que era o Aham, curso técnico, né, a nível aí de ensino médio. Fiz sim. depois pedagogia e estou aí até hoje atuando enquanto professora da educação básica. É o que você gosta de fazer, é o que você Gosto sente. muito de fazer, sim. Uhum. E é algo necessário, né? Eu, por exemplo, ministro aula numa escola da periferia. Eu tenho 2 cargos na rede municipal de ensino. E nesses 2 cargos, na mesma unidade escolar, eu estou nessa escola de periferia onde a maioria é negra. Olha que Então, interessante. Qual o nome da assim, escola, tudo perdão? isso que a gente... Oi? Qual o nome da escola, perdão? É a Escola Municipal Sebastiana Silveira Pinto. Fica aqui na zona sul de Uberlândia. Perfeito. Então, como é uma escola de periferia, a gente já sabe quem é o público dessa escola, né? Então, Uhum. tudo isso que a gente pensa sobre uma educação antirracista, a gente precisa muito ali de aplicar, principalmente nas escolas periféricas. Isso é algo que tem que ser aplicado nas escolas, né? Públicas, privadas, mas na escola pública da periferia mais ainda. Então, essas questões que a gente traz, inclusive, do Partido Democrático Afro-Brasileiro, eu consigo ver ali a necessidade e de aplicar ali no dia a dia, que é Ma- trazendo aí, por exemplo, uma educação antirracista, que é lei, né, inclusive, lei federal, lei Eu já ia, 10.639 do ano de 2003. No eu já ia até entanto, é tocar, uma lei... Como? eu já ia até tocar nesse assunto, professor. Sim, É. então, é uma lei que foi aí implantada em Uhum. 2003, inclusive no dia 9 de janeiro agora, comemorou 22 anos dessa lei, mas ela não é implementada, ela não é efetivada. Está até na nossa estrutura ideológica e programática essa lei, porque a gente não pode ter uma lei assim que trata da educação antirracista, que obriga as escolas públicas e privadas a trabalhar a questão da história e cultura afro-brasileira e africana, e simplesmente é letra morta. Então isso é muito preocupante, aí está mostrando para a gente o racismo estrutural, institucional, o racismo enquanto projeto. Né? Então, a gente precisa assim, estar aplicando tudo isso que essa lei traz, essa obrigatoriedade. E Sim. também ministrando aí formações, eu também sou formadora nessa área, Uhum. então a gente precisa aí de formação para que os profissionais da educação, nem falo só as pessoas docentes, são os professores, as professoras, mas os profissionais da escola saibam aplicar essa lei, que é muito necessária, é urgente a aplicação da lei. Ao longo dos anos, alguns marcos foram importantes no processo de implementação de uma educação antirracista no Brasil. No ano de 1988, após manifestações dos 100 anos da abolição, foi criada a Fundação Palmares, importante na preservação dos valores culturais, sociais e econômicos da influência negra na sociedade brasileira. Em 1995,
aconteceu a primeira marcha zumbi contra o racismo, pela cidadania e pela vida, com reivindicações entregues à presidência da República. Em 2001, foi realizada a terceira Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerâncias Correlatas, em Durban, na África do Sul, onde os representantes brasileiros costuraram uma resolução para que a educação ocupasse papel central nas políticas contra o racismo. Após luta do movimento negro, em 9 de janeiro de 2003, foi sancionada a Lei 10.639, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, tornando obrigatória a inclusão da história e cultura afro-brasileira na grade curricular da educação básica e da formação docente. Em 2008, a LDB é novamente alterada pela Lei 11.645, que incluiu a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura indígena. Recentemente, em 2014, o Plano Nacional da Educação estabeleceu metas e prazos para que os currículos da educação básica e dos cursos de pedagogia e licenciaturas promovam o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Porém, a lei não foi implementada de forma efetiva. Nossa história precisa ser valorizada. Sem respeito à memória, não há mudança. Sem sombra de dúvida. Ainda, falando sobre o tema, né? Parece que desde a sua criação, né, a Lei 10.639 de 2003, diga-se de passagem, para quem não sabe, ela institui o ensino sobre a cultura afro-brasileira e indígena nas escolas. Parece que é uma lei só para inglês ver, né, é o que está parecendo. Porque na prática, muitas das escolas brasileiras ainda não aplicam e não sabem quais são as diretrizes dessa lei, né? E aí eu te pergunto, a que se deve essa falta de aplicação dessa lei? E como é que o PDAB, por exemplo, poderia contribuir para mudar esse quadro? Ô, Rogério, só uma correção aí. A Lei 10.639, ela trata da questão afro-brasileira e africana, da história e cultura afro-brasileira e africana. A que traz a questão indígena é a 11.645, do ano de 2008. Perfeito. Então, ela ampliou a 10.639. Só voltando aqui, antes de responder diretamente o que você perguntou, aqui em Uberlândia, em 1989, nós tivemos na lei municipal, a lei orgânica do município de Uberlândia, que a gente até fala, tem um professor aqui de Uberlândia que fala que é a avó da lei 10.639, porque ela já obrigava as escolas a tratarem ainda a questão da cultura afro-brasileira e africana. No entanto, essa lei é desconhecida, até pelos nossos governantes aqui em Uberlândia, e nada foi feito pelos profissionais da educação. Então, bem antes aí da 10.639, já existia aqui no município de Uberlândia lei que obrigava, né? Então, não foi efetivada. Mas, em relação ao PDAB, o PDAB ele vem justamente para poder colocar pessoas nos espaços aí para fazer com que essas leis aconteçam. Essa lei 10.639, assim como a lei aqui orgânica do município de Uberlândia, as diretrizes curriculares nacionais, nós temos uma diretriz do ano de 2004, diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais, também desconhecida. Por que é importante ter uma lei para tratar desses temas? Vou começar aqui com você, Fabiola. Bom, eu acho que primeiro é importante porque era uma lacuna que estava, né, no nosso currículo escolar. A gente tem um currículo que ainda é muito colonial, que privilegia uma ciência, uma cultura muito eurocêntrica, né? E nós víamos de anos e anos das crianças negras encontrando na escola um ambiente hostil, um ambiente que não a enxergava, que não valorizava enquanto criança negra, enquanto adolescente negro, né? Então a gente vinha de um processo de negação dessa história e dessa cultura. Então a Lei 10.639, ela foi um marco muito importante, né, de luta do movimento negro na educação para incluir essa temática, porque não existia, né, eu não sei você na sua formação, mas eu, enquanto estudante, eu não tive nenhum livro com personagens negros, eu não conhecia a história de Zumbi, não conhecia outros personagens, né, da nossa história afro-brasileira, não aprendi nada sobre África. O que me foi ensinado foi que nós somos descendentes de povos
escravizados, né? Isso não é verdade. Nós isso somos, que eu ia te falar, nós isso que é temos ensinado, né? Isso era ensinado, era né? sempre nesse papel que o negro estava quando a Sim. gente aprende sobre esse tema, essa disciplina aí nas escolas, não é mesmo, Fabio? Sim, e a gente tem que buscar agora uma outra história, né? Sim. Antes da colonização, havia uma história em África. E por que essa história não é contada, né? Não era contada nas escolas, né? Então, a lei foi um marco, porque ela iniciou esses debates, né? Ela completou agora em janeiro 20 anos, né? A gente fala, nossa, já tem 20 anos da lei. A gente quer saber o seguinte, quando a gente fala de uma lei, Neri, obrigando, determinando que essas disciplinas sejam passadas em sala de aula e que esse tema seja tratado ali com os estudantes, com os alunos, a gente fala também de formação do professor, da formação do professor para tal, para fazer essa aplicabilidade, para poder passar esse conteúdo. E como a Fabiola falou com a gente, antes a gente tinha muito quase que o professor negro só falando sobre isso, ou quando ele falava ele era tido como militante ali, né? E agora, como está essa formação para o professor para trazer essas disciplinas aí para a sala de aula? A gente tem 20 anos da lei, o que você diz para a gente desse tempo? Olha, eu concordo com a minha colega Fabiola nessa perspectiva de pensarmos que estamos tratando de séculos de concepções equivocadas do ponto de vista da humanização e que estamos tratando de práticas violentas. A formação de professores, tanto a formação inicial, que se dá nos cursos de graduação, né, na licenciaturas, como também a formação continuada, ela tem avanços, mas ela também tem entraves. À medida que a gente traz esses professores para uma compreensão mais ampla das dimensões da lei, que ela abarca o currículo, ela abarca os conteúdos, mas ela abarca também os modos de ensinar. Então, esse modo de ensinar, ele traz, vamos dizer assim, uma sutileza, que é uma inversão do nosso olhar, para que as relações étnico-raciais hierarquizadas, elas sejam substituídas por relações étnico-raciais que primem pela igualdade de direitos, que primem pela justiça, que primem pela valorização das contribuições dos povos negros e indígenas. O que acontece? Nós precisamos de formação, precisamos de fomento. Essas leis são importantes? São muito importantes. Inclusive, elas existem por reivindicação do movimento social negro brasileiro. Não é porque a gente achou um grupo aí bonzinho, tivemos governantes que viram necessidade ali de estar implantando essa lei, não. Foi por força aí do movimento negro. Mas o que acontece? A lei existiu, excelente. Agora nós precisamos, aliás, agora não, isso deveria ter acontecido lá junto com a implantação da lei. Nós precisamos de formação para esses profissionais, monitoramento. Aqui, Uberlândia, em Minas Gerais, já sofreu um processo por não aplicar a lei. E aqui no processo, eu até tive um estudo sobre isso, porque eu trago na minha dissertação, falando sobre isso, a resposta foi que os docentes, eu achei um absurdo, né, sempre joga no colo aí dos profissionais da sala de aula, os professores, que os docentes não aplicam porque não quer. Então, assim, é um absurdo, não é? A gente ouvir isso, porque... Alguém tem que levar a culpa, né, professora? Como? Alguém tem que levar a culpa, né? Alguém tem que levar a culpa e sempre rebenta a corda do lado mais fraco, né? E não, na verdade, se for realmente uma obrigatoriedade, uma cobrança, porque se não é aplicado, os governantes não estão nem sabendo, então precisa de monitorar, né? Precisa de ofertar aí uma formação contínua. Não é uma formação lá quando foi implantada a lei e nunca mais. Não, essa formação ela tem que ser contínua. Então há uma resistência dos governantes. Não vou negar também que há uma resistência aí do corpo docente e dos demais profissionais da educação. A que se deve essa negação de parte do corpo docente, em sua opinião? O racismo estrutural. Então, existe uma negação devido a esse racismo estrutural. Existe também uma negação devido à formação. Os cursos de pedagogia, são os cursos aí de licenciatura, pedagogia, matemática e outros cursos.
eles não nos dão a base para isso. Então, tem que começar a ter lá nesses cursos, na graduação, disciplinas, conteúdos que ajudam com essa questão aí de uma educação para as relações étnico-raciais. Então, precisa preparar esses profissionais. Mas, por exemplo, quando eu estava no meu curso de pedagogia, eu não vi disciplina sobre. Aí, o que eu fiz? Eu busquei informação, formação, e sempre estou me atualizando. Os meus estudos são voltados para essa questão. Tá? Não precisa ter necessariamente um estudo voltado, exclusivo, para essa questão, mas a gente precisa de saber dessa temática. Né? Isso também perpassa por direitos humanos. Se a gente não está aplicando, a gente está ferindo direitos humanos, os direitos das crianças. E nós somos formadores e formadoras de opinião. Então, que sociedade é essa que eu estou formando, né? Que cidadã é este que eu estou preparando para a sociedade? É uma pessoa aí livre de preconceitos, de estereótipos, de racismo, ou não? Eu estou apenas reproduzindo o que já tem na sociedade. Então, a gente também tem que ter essa consciência, né? Enquanto pessoas formadoras que somos. Vira um certo contrassenso, né? Quer dizer, você tem parte do corpo docente que aceita, né, a ideia de novos conceitos de ensino, né, e até mesmo de se estampar a ancestralidade, né, de toda uma nação através de uma lei. Em contrapartida, você tem uma parte que não concorda com o que está posto e deveria estar posto em prática, né? Enfim, será que alguém errou lá atrás? Será que é só culpa dessa parte do corpo docente ou de quem passou informação para esse corpo docente, né? É uma pergunta. É um conjunto aí. Uhum. Não dá para a gente ficar agora assim, culpabilizando um lado só. Uhum. Né? Então, cabe a cada pessoa aí saber o seu papel na sociedade. Né? Como diz a Angela Davis, não basta a gente não ser racista, sejamos antirracista. Então, eu, enquanto antirracista, pessoa antirracista, o que eu faço? Né? Desde da minha pessoa, quanto na minha casa, enquanto formadora de opinião, enquanto uma profissional que estou aí com 30 alunos na sala de aula, o que eu estou fazendo? Então, a gente precisa de mover também, de começar a movimentar e cobrar também. Algo que eu faço muito, inclusive sendo aí presidenta do Conselho Municipal de Educação, é cobrar que essa lei ela seja efetivada. Inclusive, no Conselho Municipal de Educação, a gente tem recebido, de 2 anos para cá, um aumento grande de denúncias sobre racismo nas escolas. Escolas públicas, estaduais, federais, municipais, escolas privadas. Aí na região. Sim, aqui, porque o Conselho abrange aqui o município. Certo. Então, o que a gente está fazendo? Nós estamos produzindo um manual, porque a gente tem observado que os profissionais da escola, eles não sabem lidar com a questão de racismo, não sabem diferenciar se é racismo, se é injúria racial, se foi bullying, e bullying e racismo são coisas diferentes, que precisam ser trabalhadas sim, mas são diferentes. E até para que esses profissionais, eles saibam lidar, eles tenham ali na mesa um manual. Aconteceu algo, deixa eu ver, se eu não sei resolver ali na hora, o que eu posso estar fazendo? Quem que eu posso estar procurando? Você acha que o ambiente escolar é um espaço acolhedor para o seu filho? E se eu te dissesse que pouco mais da metade dos professores reconhecem casos de racismo entre os estudantes e 1/3 dos alunos presenciam situações de agressividade nas escolas? Uma pesquisa realizada recentemente, entre março e maio desse ano, promovida pela Fundação Itaú, em parceria com a iniciativa Equidade Info, investigou os níveis de acolhimento presente nos ambientes de ensino, tanto em escolas públicas como em escolas privadas. O estudo analisou 2 aspectos principais. O primeiro, sobre o clima escolar, e envolveu 144 escolas. E o segundo, sobre o enfrentamento ao racismo, o qual analisou 160 escolas. Com uma margem de erro de cerca de 5%, a pesquisa buscou entender como crianças e adolescentes se sentem em um ambiente escolar e como essa percepção varia entre alunos, professores e diretores.
Mesmo que os resultados sejam baseados em um grupo específico de escolas, é muito preocupante ver que os jovens se sentem cada vez menos acolhidos conforme avançam os estudos. Isso significa que os problemas como violência, bullying e discriminação tendem a ter maior ênfase com o passar do tempo? Talvez. Mas o que realmente precisamos estar atentos é que esse estudo apontou que justo na etapa do ensino médio, momento crucial de formação pessoal e profissional da maioria da população, os alunos demonstram menores índices de acolhimento e segurança nos ambientes escolares. E quando o assunto é enfrentamento ao racismo, para se ter uma ideia, 21% dos professores autodeclarados brancos disseram não saber sobre o tema, enquanto entre professores negros a porcentagem cai para 9%. É um fato que a escola é um ambiente propício para se aprender em comunhão e harmonia. Afinal, é dentro desses ambientes de ensino que a sociedade projeta o modelo que deseja seguir e tomar para si. Mas enquanto esses indicadores não demonstrarem uma sensação de acolhimento que seja gradual e estável positivamente, não teremos de fato uma educação que seja transformadora. É um crime o que foi feito? Não é? Por que não é? Né? E se for, quem eu vou procurar? Então, a gente está escrevendo aí que o Conselho Municipal de Educação, junto com o NEAB, da UFO, NEAB, FTM, OAB, e pessoas do movimento negro aqui de Uberlândia, para poder orientar as escolas aí de como proceder diante de um crime de racismo ou de injúria racial. Perfeito, perfeito. Professora, a senhora deve conhecer Uberaba, né? Uma cidade vizinha. Conheço, Aham. sim. Pois é, a cidade de Uberaba, né, foi uma das últimas, se não a última cidade mineira a reconhecer a Lei Áurea. Fato esse que ocorreu em 2015, ou seja, a gente 10 anos atrás que ela reconheceu, né? Bem recente. Eu queria saber se você sente que Uberlândia seguiu o mesmo caminho que a cidade vizinha ou ela está conseguindo ir por caminhos opostos. Olha, Uberlândia é uma cidade muito racista, extremamente conservadora, uma cidade que não assume as questões, as pautas raciais. Nós temos muita dificuldade. Um exemplo aí é a lei orgânica que eu falei para você agora há pouco, que é de 89, no entanto, não é implantada. Então, isso a gente vê, só reafirma que a Lei Áurea foi uma pseudo-abolição, né? Uma abolição não conclusa. Então, Uberlândia está, assim como a maioria das cidades no Brasil, nesse mesmo patamar ainda, de negar esse racismo, de colocar pessoas negras aí nos espaços de poder. Então, Uberlândia ainda não avançou nessa questão aí do racismo, de como proceder para uma educação das relações étnico-raciais, né, de como combater essa violência em relação à intolerância religiosa. Então, nós temos muitos enfrentamentos. Inclusive, aqui em Uberlândia, nós temos aí um documento circulando para tirar a festa do Congado do centro da cidade. Nossa. Olha só, um racismo ambiental. Então, Uberlândia é uma cidade, eu nem digo conservadora, eu digo reacionária. Então, a gente precisa muito de mudar essa sociedade uberlandense. Precisamos estar livres aí desses racismos, desses conceitos raciais, né, desse racismo ambiental aí que quer tirar a festa de Congado, lá do centro de Uberlândia, que é uma festa que acontece lá muito, há mais de 100 anos. Acontece no centro da cidade. Hoje os lojistas querem tirar de lá. Embora Uberlândia tenha sido fundada depois da abolição oficial da escravidão no Brasil, reflexos daquele período ainda permaneceram no cotidiano do município. O racismo foi um dos mais evidentes. Em contrapartida, a luta para manter as tradições do povo negro, como o Congado, também foi ganhando fôlego. Tudo isso está publicado na tese de doutorado em História de Jeremias Brasileiro, defendida em fevereiro na UFO e orientada pelo professor Newton D'Angelo. Jeremias explica que o trabalho é resultado de mais de 3 décadas de pesquisas sobre como a população negra congadeira conseguiu resistir ao preconceito e à discriminação. A cidade de Uberlândia surge em 1888, ou seja, após a abolição. Então parece que já é uma cidade que
nasceu com a destinação de ser grande, de desenvolvimento, de progresso, e recusa-se uma anterioridade dessa história de que é uma cidade que foi escravocrata, de famílias escravocratas, uma cidade que teve escravidão, né, que teve escravo sendo leiloado para a construção da paróquia Nossa Senhora do Carmo. No centro da cidade, a chamada Praça Rui Barbosa, popularmente conhecida como Praça da Bicota, até o ano passado, também abrangia o local que neste ano foi reconhecido como Praça do Rosário, um importante símbolo da resistência negra na cidade. Eu diria que o principal fato é o momento em que tenta-se de todas as formas retirar, fazer com que os congadeiros saíssem aqui do centro da cidade, hoje hipercentro da cidade, mas naquele momento eles foram deslocados para essa Praça do Rosário, que era fundo de fazenda, que era matagal, era barro, era brejo. Quando começa a se desenvolver a cidade, a elite tenta de todas as formas, inclusive com o apoio da igreja, tentar retirar essa manifestação aqui do centro da cidade. E com a rebelião desses homens de cor é que a gente consegue permanecer aqui até o século XXI. No resumo, quer dizer, da minha dissertação, eu falo sobre isso. Uberlândia é uma cidade que ela evolui na parte arquitetônica. Nós temos aí progresso, acessibilidade, inclusive Uberlândia é premiada na questão da acessibilidade. Quando a gente pensa nas pessoas com deficiência física, nas pessoas cegas, mas quando a gente pensa nessa pluralidade e entre elas a pessoa negra, aí a gente vê que não tem esse progresso. Então, Uberlândia precisa ainda muito progredir nesse campo étnico-racial. Não há um movimento realmente forte da negritude uberlandense por aí? Olha, aqui em Uberlândia existem vários movimentos negros. A Congada é um dos movimentos fortes, grandes, é um movimento grande, assim como o samba, o carnaval. Só que a negritude aqui ela está dispersa. Então, isso até é um dos motivos que o PDAB vem. A gente precisa nos reunir, nos aquilombar. E esse aquilombamento ele tem que ser institucionalizado. Porque não tem como, Uberlândia é uma cidade onde tem uma negritude tão presente, tão atuante aí nesses campos culturais, religiosos, mas não elege um vereador negro, não elege um prefeito ou uma prefeita negra. Então, está precisando de ter uma organização coletiva dessa negritude. Porque esses vários movimentos, assim, desassociados, eles perdem a força. Perfeito. Oxalá tenhamos aí, a partir, né, do PDAB, sucesso, né, e possamos colher bons frutos no futuro, né? Eu lhe desejo sucesso e o Minas Negras Gerais está à disposição para o que der e vier nessa luta, nessa campanha de vocês. Ok? Muito obrigada. Então, antes de finalizar aqui, eu gostaria mais uma vez de agradecer o Minas Negras Gerais, né, por esse momento, e de convidar as pessoas aí para estarem conhecendo nossas redes sociais, para conhecer um pouco mais do PDAB. Aquele telefone que você tinha falado. O telefone é 12 98821 2023. Ok. Site? Então, no nosso site, vocês conseguem aí acessar toda a nossa documentação, pedir camiseta, ver como contribuir financeiramente aí com o PDAB, como contribuir com as assinaturas, que é o que a gente precisa muito nesse momento aí, para de fato ser um partido. Ok? Maravilha. Doutora, muitíssimo obrigado por sua participação aqui no Minas Negras Gerais. Estamos sempre de portas abertas. Obrigada. Então, eu finalizo aqui essa entrevista, Rogério, chamando aí a ação e a consciência coletiva. Nós precisamos nos aquilombar para transformar a sociedade, seja ela uberlandense, uberabense, de qualquer lugar aqui desse Brasil. E que cada palavra dita aqui se traduza em atitude, que cada espaço ocupado seja mais um passo aí na construção
de uma sociedade verdadeiramente igualitária. E as pessoas negras, eu reforço, somos os melhores juízes de nossos interesses. E por isso é fundamental que sejamos protagonistas dessa luta. E as pessoas não negras, eu agradeço aí pela parceria, pela caminhada e pela disposição em usar seus privilégios, né, para apoiar uma causa que beneficia a todos e todas. E eu lembro que não podemos esperar que aconteça, que as coisas aconteçam, nós precisamos fazer acontecer. E isso exige aí uma força, uma coragem, uma união. Então, eu sou porque nós somos, e que esse espírito aí de coletividade, resistência, de luta, nos guie. Então, seguimos aí juntos e juntas, firmes, determinados, porque o caminho aí da transformação seja um caminho participativo, né? E não existe democracia sem participação, eu falo muito isso. Gente, venha participar. Então, para que essa democracia seja forte, que as pessoas venham e participem. Vamos juntos. Conversei hoje com a presidenta do Partido Democrático Afro-Brasileiro, Estela Santana. Estela Santana é prova de um Brasil preto que dá muito certo. Força pra gente. Força pra nós. E aí, gostou do vídeo e quer colaborar com o canal? Envie agora um Pix com qualquer contribuição para minasnegrasgeraispix@gmail.com. Ajude o canal. Os tambores de Minas soaram, seus tambores nunca se calaram. Os tambores de Minas soaram, seus tambores nunca se calaram.